Aí galera da aula D, tudo bem? Aqui professor Arthur de Matemática. Vamos falar de porcentagem na aula de hoje. Lembrando, né, para tu te inscrever no canal da aula D, caso não esteja inscrito, curte e compartilha também as nossas páginas. E essa aula de porcentagem, ela é uma continuidade natural das nossas aulas de regra de três, de proporção, certo? Então é uma caminhada que a gente está fazendo numa área fundamental da matemática e, portanto, se tu não assistiu às aulas anteriores, assiste que vai certamente contribuir para essa aula de porcentagem. Bom, pessoal, estamos aqui falando de um dos assuntos mais relevantes, não só para a prova de matemática, mas para a prova de ciências da natureza, mesmo de ciências humanas, que vai ter um monte de porcentagem lá para interpretar, e também para a vida de vocês, certo? Porcentagem é um assunto muito fundamental. E talvez a principal coisa da aula está aqui direto para vocês. P% não significa nada mais nem nada menos do que P sobre 100. É uma forma, é um símbolo de simbolizar uma fração P com denominador 100. Simplesmente isso. Portanto, vamos ver alguns exemplos para se acostumar com a ideia de que P% significa P sobre 100, independentemente de calcular uma porcentagem de um todo. Esse vai ser o principal objetivo. Porém, antes mesmo a gente tem que saber, então, tratar com porcentagens. Então, dá uma olhadinha aqui. O que significa 17%? Bom, 17% é 17 sobre 100. Como P% é P sobre 100, então 17% é 17 sobre 100. E aí, eu já coloquei aqui para vocês, pessoal, as três formas usuais de representar uma porcentagem. Tu tem a forma tradicional com símbolo percentual, tu tem a forma de fração e tem também a forma decimal. Tem que saber relacionar as três porque muitas vezes o enunciado dá numa forma e pede a resposta na outra. Então, essas três representações possíveis têm que estar bem dominadas por ti. 40%. 40% é 40 sobre 100 e também é o mesmo que 0,40. Aqui, a dica é se ligar tanto na fração quanto no decimal, que podem ser simplificados. No caso, a fração, certo? 40 sobre 100, simplificando essa fração até uma fração irredutível, fica 2/5. E o decimal 0,40, ninguém precisa daquele zero a mais ali, certo? Tu pode colocar só 0,4. Portanto, atenção com porcentagens bem redondinhas, né? 40%, 20%, que são frações que podem ser simplificadas e são decimais que podem ser simplificados também. Além disso, né? Quando tiver número com vírgula, tipo 5,3%, coloca ele também na forma fracionária, 5,3 sobre 100. A consequência disso é que tu vai ter uma terceira casa decimal. Pensa bem, no caso do 17, tu repara que fica 0,17? Como aqui já tem a vírgula no 3, o 3 fica na terceira casa decimal. Então, 0,053. Essa vai ser a forma decimal. E, finalmente, uma dúvida que muita gente tem é o seguinte. Será que eu posso ter mais do que 100%? Bom, gente, eu vou dizer que depende do contexto. Deixa eu trazer um número aqui, 134%. Bom, é possível ter, por exemplo, numa turma de 42 alunos, eu dizer que 134% ficou acima da média? É claro que não faz sentido num todo falar que mais do que o todo fez alguma coisa. Agora, por exemplo, numa situação financeira, eu posso ter um lucro de 134%? Posso ter um lucro de 1000% se eu quiser botar o preço lá em cima. Portanto, uma coisa muito importante de porcentagem é saber o seguinte, em que casos que faz sentido falar em mais do que 100%, em que casos não faz sentido falar mais do que 100%. Um outro caso que não faz sentido é de probabilidade, né? Qual é a chance de jogar um dado e cair tal número? Não pode ser mais que 100%, né? Então, se liga nesse tipo de coisa que é bem importante, certo? Então, atenção para o caso em que faz sentido ter um número maior do que 100% e quando não faz. Bom, aqui, pessoal, porcentagem de um todo, certo? Aqui a gente tem algo fundamental que é, como é que tu calcula uma porcentagem de um todo? Bom, tu calcula da mesma forma que uma fração de um todo. Então, fiz questão de colocar as duas aqui para a gente comparar que o cálculo é o mesmo. Por exemplo, pensando naquela turma, né, de 42 alunos, o que significa 2/3 de 42? Bom, é 2/3 vezes 42. Tu multiplica a fração pelo todo e, se for possível dividir, divide. Claro, 84 sobre 3 dá 28. Gente, para quem faz fração de um todo, faz porcentagem do todo da mesma maneira. 30% de 80, bom, é pegar o 80 e multiplicar por 30 e depois dividir por 100. Isso é a porcentagem. No caso dá 24. 24 representa 30% de 80. Então, assim, tenha muita atenção à comparação entre fazer uma fração de um todo, uma porcentagem de um todo.
é exatamente a mesma coisa. Claro que tu vai simplificar sempre que for possível a fração. Certo, galera? Então, vamos seguir adiante. Relação percentual. Bom, relação percentual é quando eu quero saber quanto um número representa percentualmente de outro. Repara que é diferente, né? Antes era um percentual de um todo, agora é uma relação entre um número e outro. Vou trazer um exemplo aqui. O quanto 24 representa de 32? Bom, representa percentualmente. A gente vai começar fazendo o seguinte, vamos ver qual é a fração de 24 por 32. Monta essa fração, 24 sobre 32. Essa fração, simplificada por 8 no caso, é o mesmo que 3 quartos. Chegou na fração irredutível, basta dividir, ou quem tiver assim um cálculo mental legal já vê que 3 quartos é o mesmo que 0,75, né? Mas se não divide, vai lá, faz a continha de divisão, 3 dividido por 4, 0,75. Ah tá, então é 75%. Essa é a parte boa da relação entre porcentagem na forma decimal e na forma percentual. Tu vai ter sempre uma forma muito fácil de passar de uma para outra, certo? Bom, e agora, se eu tenho um número que é uma parte de um todo, no caso, 70% de um número é 63. Que número é esse? Quem é o todo se eu tenho uma porcentagem dele? Bom, aqui talvez a forma mais precisa de escrever seja uma pequena equação. Não é uma equação nem um pouco mirabolante. É o seguinte, vamos escrever então que 70% de um número x é 63. 70 sobre 100 vezes x é 63. Como é que tu resolve a equação mesmo? O 100 tu vai multiplicar por 63 e vai dividir por 70, certo? Olha só, ali 63, coloquei 10 e 7 porque a gente pode simplificar os zerinhos, né? Simplifica os zeros para já facilitar a conta. Faz 63 vezes 10, dá 630, que por 7 dá 90. Conclusão, qual é o número que 70% dá 63? O número 90, certo, gente? Então, relação percentual. Tanto o quanto um número representa do outro, quanto também, se eu tenho uma porcentagem e quero o todo, monto uma pequena equação e está feito, certo? Aqui tem uma das coisas principais, aqui não só para a prova, essa é para a vida mesmo, 10% e múltiplos e divisores de 10. Galera, o tempo todo tu vai no restaurante, no bar, tem que calcular 10%. Calcular 10% é a coisa mais simples do mundo. Basta pegar o número e dividi-lo por 10. A conta deu tal resultado. Quanto que é 10% para pagar, né, a gorjeta? Divide por 10. Dividir por 10 é 10%. Então, por exemplo, 240. 10% de 240 é 24. E por que eu digo ali 10% e múltiplos e divisores? Porque uma vez que tu sabe calcular 10% até mentalmente, os múltiplos de 10 e os divisores de 10, tu vai calcular facilmente também. Vamos ver exemplos. No caso, 20%. 20% é o dobro, né? Bom, o dobro de 10% é 20%, então o dobro de 24 é 48. E se for 30%? Faz o triplo. 24, qual é o triplo de 24? Multiplica por 3. 72. Então assim tu faz porcentagens facilmente, certo? Uma vez que tu sabe o 10%, obter os múltiplos, no caso 20, 30, poderia ser 70%, é só fazer isso e multiplicar por 2, por 3 e pelo número que for. Mas isso também vale para os divisores. Se tu sabe que 10% é 24, 5% é metade, né? 5 na metade de 10? Bom, então a metade de 24 é 12, 5% é 12. E 1%? Bom, 1% é dividir 24 por 10 de novo, dá 2,4. Olha só, se o número é 240, 1% dele é 2,4. Então aqui é o tipo de estratégia para cálculo mental. Cálculo mental que te ajuda em questões e te ajuda também em situações cotidianas. Certo, gente? Vou terminar a aula com alguns comentários sobre porcentagem em gráficos. É muito importante, primeiramente, perceber o seguinte, tá? Que porcentagem e pontos percentuais são coisas completamente diferentes. Aqui, só para apresentar para vocês, são dados sobre a evolução da taxa de desemprego da PNAD contínua, que é Pesquisa Nacional de alguma coisa de domicílios, enfim, e que tem ali a taxa de desemprego percentual ao longo de alguns trimestres dos anos de 2013, 2014, 15 e 16. Vou pegar alguns valores para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, olhem aqui, 6,5% de desemprego no quarto trimestre de 2014, 9% de desemprego no quarto trimestre de 2015. A pessoa pensa, 2,5% a mais.
Pouquinha coisa, né? Não, gente. Se tem um número que já é uma porcentagem para outro que é uma porcentagem, não é 2,5% a mais. É quase 50% a mais, porque de 6 para 9 o aumento é de quase 50%. Então, tu não pode olhar para esses números e pensar que aumentou pouquinho. Não, quase 50% a mais de pessoas desempregadas. Isso é um número muito, muito grande, certo? Não basta ver o aumento de 6,5 para 9, e sim o quanto esse aumento representa de 6,5, que é quase 50%, é quase metade, certo? Então, se liga nesse tipo de coisa. Peguei um outro aqui para ficar mais ainda esclarecedor, assim. 6,5 para 11,9. Vamos arredondar para 6,12? Parece que aumentou 6%, né? Aumentou 5,4%. Não, gente, quase dobrou. Quase dobrar significa que é quase 100% a mais. Então significa que se a taxa de desemprego passa de 6,5 para 11,9, ela quase dobrou, tu quase tem o dobro do número de desempregados, é um aumento muito significativo, certo? Tem que se ligar nesse tipo de coisa. E assim como tem que interpretar muito bem esse tipo de gráfico, tem que também perceber com muita atenção gráficos que a mídia mostra, certo? Por exemplo, taxa de desemprego. Olha só, entre 2012 e 2015. Olha para os números, 7,5, 7,4, ali ficou, é o gráfico que eu tirei do site mesmo, mas é 6,8 e depois 8,3. Gente, parece que é um super crescimento, né? Mas olha o intervalo de números que eles estão pegando. Entre 6,5 e 8,5, os números são muito próximos, certo? Parece que foi um salto astronômico, mas foi um salto de 1,5. Então, sabem como é que foi o gráfico original do IBGE sobre isso? Eu fui atrás para pesquisar. O gráfico do IBGE foi esse. Me diz qual gráfico assusta mais, impacta mais. É claro que o da mídia, né? Sabe por quê? Porque eles cortaram a parte do zero. Olha só, aqui tem 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Daí tu repara que entre 6,5 e 8,5 a variação ela é razoável. Olha o tamanho da variação quando está aqui de 6 de 8 para 8,3, parece um salto astronômico, mas não, é um salto pequenininho, certo? Então, muita atenção com gráficos da mídia que podem distorcer alguma interpretação tua. Então, procurar fontes, procurar a origem do gráfico é sempre muito, muito importante. Tá legal, galera? Então, bons estudos de porcentagem. A gente vai ter aulas ainda sobre exercícios de porcentagem, então, bora lá. Beijo a todos.